Se a Guerra Fria ensinou que o conflito muitas vezes se dava nos bastidores, o mundo de hoje mostra que ele também se manifesta de forma cada vez mais concreta no território, no espaço aéreo e nas fronteiras. Nesta semana, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou que militares americanos utilizaram tecnologia experimental de alta energia testada na base de Fort Bliss, no Texas, para neutralizar um objeto inicialmente classificado como possível drone na região de El Paso, posteriormente identificado como um balão, pelo menos na versão oficial. Paralelamente, autoridades dos Estados Unidos relataram incursões de drones associados a cartéis mexicanos na área, o que levou a Federal Aviation Administration, ou FAA, a anunciar o fechamento temporário do espaço aéreo por razões especiais de segurança na noite de 10 de fevereiro. O episódio reacende o debate sobre segurança aérea, coordenação entre agências e o avanço de ameaças tecnológicas na fronteira sul nos Estados Unidos, uma região onde crime organizado, inovação e defesa nacional passam a se cruzar cada vez mais. E quando fronteiras se tornam pontos sensíveis de segurança, decisões econômicas e energéticas passam a ter impacto geopolítico imediato. Também nesta semana, o México suspendeu o fornecimento de petróleo para Cuba, aprofundando a crise energética enfrentada pela ilha e sinalizando uma mudança relevante no tabuleiro regional. A decisão foi confirmada pela presidente Claudia Sheinbaum, que afirmou buscar alternativas diplomáticas para evitar impactos internos no México, enquanto Havana enfrenta a escassez severa de combustível. O movimento ocorre após pressões econômicas e políticas e retoma um ponto destacado neste programa na semana passada, quando exibimos um vídeo em que Donald Trump afirmava que o México deixaria de abastecer Cuba. Vamos rever esse trecho. Nation now, and they're not getting any money from Venezuela, and they're not getting any money from anywhere. It's a failed nation. Mexico is going to cease sending them oil. So I'd like to take care of the people that are here from Cuba. You know, we have many people that came from Cuba that were thrown out of Cuba or that fled Cuba. They came over in rafts. They went through shark-infested waters. I don't know how they did it. And it was many years ago. Many would like to go back. Many would like to at least visit their relatives. And I think we're at a pretty close point. We are dealing with the Cuban leaders right now. Mais do que uma decisão comercial, a suspensão do fornecimento expõe como energia segue sendo instrumento de pressão política e como escolhas nacionais produzem efeitos imediatos sobre regimes que dependem de apoio externo para sobreviver. Antes de passar para os comentários, vamos acrescentar mais uma notícia internacional que tem a ver com todo esse contexto. A Itália aprovou um projeto de lei que autoriza bloqueios navais contra embarcações de imigrantes em suas águas territoriais, uma das medidas mais duras já propostas pela Europa no controle das fronteiras marítimas. O governo da primeira-ministra Giorgia Meloni argumenta que a medida é uma resposta à pressão migratória no Mediterrâneo e ao uso de rotas ilegais por redes criminosas, enquanto críticos alertam para possíveis conflitos com normas internacionais de resgate. Se juntarmos as três notícias, a fronteira aérea no Texas, a energia como instrumento de pressão no Caribe e o controle marítimo no Mediterrâneo, eu pergunto a vocês, queridos amigos, o desenho que emerge a partir de agora estados voltando a agir de forma mais direta para proteger o seu território, soberania e segurança. Donald Trump colocou o dedo na ferida e está expondo a hipocrisia no mundo. Ivan, você que está aí na Europa. Olha, nessas três notícias que você trouxe agora mostram que realmente a globalização ela caminha a passos largos para uma deterioração.
Bom, o presidente Trump, né, tomando essas iniciativas fortes, continuando aquilo que ele começou no primeiro mandato, e uma curiosidade, Ana, essa questão do fechamento do espaço aéreo no Texas, se não me engano, estou indo aqui, eu dei uma olhada sobre isso, é a primeira vez que um determinado espaço aéreo dos Estados Unidos foi fechado desde o 11 de setembro de 2001. Isso mostra também a importância e a gravidade, né, dessa questão. Agora, sobre a Giorgia Meloni, Ana, ela está cumprindo uma promessa de campanha e parece que tem uma classe de jornalistas mundo afora aí que não estavam acostumados com políticos que cumprem promessas de campanha. Não é? Ela mesma, Georgia, fez um anúncio nas redes sociais dela dizendo, olha, isso aqui que nós estamos aprovando aqui foi um compromisso que nós assumimos com os nossos eleitores durante o período eleitoral de 2022, estamos justamente visando cumprir e executar esse compromisso, né? E sabendo que podemos fazer muito mais. A Giorgia Meloni se transformou em uma das principais figuras dentro da Europa. O Macron totalmente isolado nesse sentido. Quando a União Europeia precisa tomar uma decisão sobre a Ucrânia, sobre qualquer outra coisa, o Friedrich Merz da Alemanha, juntamente com a Giorgia Meloni, que sentam à mesa, conversam, e ela conseguiu, então, cumprir aí essa promessa de campanha extremamente importante. E para concluir, Ana, olha só como são as coisas, né? Quem deu início, digamos assim, a esse fluxo migratório da África para a Europa via Mediterrâneo com desembarques na Itália foi ninguém mais, ninguém menos do que Jorge Soros. Acho que os senhores já ouviram falar de quem é Jorge Soros, né? E também aqui a audiência pode colocar no chat se já ouviu falar de Jorge Soros. Pois é, ele que patrocinava muitas ONGs justamente para facilitar, né, esse transporte de imigrantes do norte da África para a Itália. Agora esse fluxo vai diminuir, já diminuiu bastante no governo Meloni, mas com essa decisão agora, a Itália definitivamente se coloca aí na defesa do bom e velho continente europeu, Ana. Bernardo, do Texas para a Itália, há um padrão, o globalismo enfraquecido? Ana, a questão é toda que a gente vem falando nos últimos programas, ou seja, essa retórica humanitária, ela é muito bonita, mas ela não resolve nada. Então, as pessoas ficam discutindo, mandando dinheiro para ONGs, falando na mídia, todo mundo opinando, aí eles fazem passeatas, eles fazem discursos da ONU, eles emitem manifestos juntos, eles aparecem na mídia, eles usam camisetas, e aí por trás das cortinas eles participam de reuniões com o Epstein e coisas afins, eles tramam golpes de corrupção, eles calam a mídia, ou seja, do que nós estamos falando? Essas pessoas que estavam sendo responsáveis por ordenar as coisas, ou seja, por garantir fronteiras seguras, por garantir desestabilização, ou melhor, para garantir ordem, né, na relação entre os países, e para garantir que seu país não seja invadido, que é isso que estava acontecendo com a Itália e afins, eram estas pessoas. Né? Ou seja, pessoas que pareciam bela figura, mas que no fundo, né, eram o pão bolorento, né, como dizia o adágio antigo. Então, o que está acontecendo agora? O Trump está liderando este novo movimento, que tem Meloni e outros, né? Aqui na América Latina está dando uma grande reviravolta, graças a Deus, nesse sentido. As pessoas entendem assim, que se não tiver o Estado que manda e cumpre o dever a despeito do chororô alheio, entendeu? Os problemas não vão se resolver. Então, ou é assim, ou as coisas não vão acontecer. Ou o país vai se tornar instável, vai ter uma repopulação, uma troca de população, né? Como eu disse uns programas atrás, né? Daqui a pouco os muçulmanos vão mandar na OTAN, na Europa, se as coisas continuarem como estão. Então, ou as pessoas mudam, ou a gente tem um cenário terrível no longo prazo. Então, o que está acontecendo, seja no Texas, seja ali na questão de Cuba, para acabar com aquela patifaria que já dura, aquele experimento ridículo de 60 anos do socialismo, só trouxe desgraça. E o que a Meloni está fazendo é preciso de Estado forte, não digo grande, mas forte, um Estado que cumpra suas responsabilidades e não ceda às pressões. Eu vi uma cena emblemática aqui para encerrar da Meloni, com esqueci, não sei se é o presidente do Congresso, alguma coisa assim da Itália, que tinha chamado a Meloni de meretriz, mas uma palavra muito mais pesada no italiano, né? E aí a Meloni, ele tinha falado na mídia isso, e aí a Meloni estava lá, foi encontrar uma série de autoridades e esse cidadão estava lá. A Meloni chegou para ele e falou assim, prazer, Giorgia Meloni, é meretriz, e passou para o próximo.
É deste tipo de pessoa que nós precisamos, que não tem medo de olhar para a cara e falar assim, você me chamou daquilo, eu sou aí, mas e aí, vamos resolver? Você não é o cara? Então vamos lá, qual é a tua proposta? Não tem. É o estilo Trump. Flávio, isso aí. a cultura woke, você acha que é wishful thinking, né? Um desejo, uma esperança inocente, achar que isso pode estar enfraquecido, essa cultura pode estar enfraquecida, ou você acha que haverá resistência, já que esse enfraquecimento ele é claro através de alguns governos, haverá resistência através da ONU, da própria comunidade europeia, né, da União Europeia? Você coloca um enfraquecimento que pode, num caminho que pode continuar, ou não? Essa resistência não vai deixar esse enfraquecimento seguir? E nós vamos ter que aguentar muito globalismo ainda na veia nos próximos anos. Ana, eu fiz um vídeo tentando responder justamente essa pergunta, e ela é difícil, na verdade. Primeiro, aquela futurologia, segundo lugar, são muitas variáveis aí estranhas. Para nós tentarmos basear nisso, o que nós mais precisamos entender é a cultura woke, ela não é um dado cultural. Ela é uma coisa implantada por gente extremamente poderosa e maluca que não tem nada a ver com a realidade, não tem nada a ver com a biologia, não tem nada a ver com absolutamente nada. É você viver na mentira mais absoluta implantada por ricaços. Então a gente vai ver o que os ricaços vão fazer. Obviamente que o Trump deu uma sacudida. O nosso programa, acho que foi o primeiro programa do ano, quando nós falamos do Fórum Econômico Mundial, deu para antever ali, que algumas mudanças em grandes empresas, grandes fundos de gestão, tipo BlackRock, própria Microsoft, estão mudando. O Facebook mudou bastante no ano passado por conta do fenômeno Trump. E agora, se isso aí vai perdurar, é uma coisa bastante complicada, porque isso aí sempre vai mudando, né? Ou seja, você inventa uma coisa nova, você vai inventar uma nova tecnologia. Vem o transhumanismo aí nas próximas décadas, bem próximas décadas, que deixa tudo bastante confuso. E o pior, ao contrário do que as pessoas pensam, achar que, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial é uma reunião de poderosos a portas fechadas dizendo que eles... Não, isso aí eles já sabem, isso aí já foi decidido por muito tempo. Boa parte disso é uma relação entre empresas e governo da qual você não consegue escapar, não existe uma cisão, quando estamos falando sobre a Guerra Fria, entre Estado e mercado. Tudo isso aí confunde bastante. Então, acho que vem muita coisa, ainda tem muita água para correr. Talvez estejamos comemorando cedo, apesar de que as mudanças são muito claras. Deixa eu só fazer um adendo final. Mas peraí, antes do adendo final, deixa eu colocar uma outra pergunta, então, para a sua resposta. Já que isso é uma projeção, né, de futurologia, vou olhar para o passado, então. Você consideraria a eleição do Donald Trump em 2024 um dos eventos mais importantes dos últimos, não sei, 100 anos? Olha, Ana, vou dar um jeito de responder essa pergunta. Eu estava querendo saber outra futurologia, né? Sabe aquela coisa que a gente tem o saudosismo dos anos 80? Agora tem um monte de filme, série, Sim, etc, querendo sim. voltar à moda dos anos 80. Depois, assim, tinha aquela série Anos Incríveis, que era o saudosismo dos anos 60, assim por diante. Você acha que alguém vai ser saudosista da década de 2010? Não. Nossa, Você entendeu onde que eu quero chegar? não teve nada, Ou seja, não teve nada. Não aconteceu nada. Flávio, A gente sabe o que teve, mas não dá pra falar porque caiu o canal. Viu? Entendeu? Agora você matou no peito e jogou na gaveta. Aconteceu. A gente sabe o que aconteceu, mas você não pode nem falar porque derruba o canal. Então, assim, como você vai ter saudosismo de uma década tão artificial, tão maluca assim? Então, assim, tentando Maluca, responder né? a sua Acho que a pergunta, palavra é essa, não, né? uma loucura, assim, no estado gigantesco. Então, a volta de Donald Trump não é perfeito, não estou incensando Donald Trump, não concordo com tudo que ele fez, acho que ele fala um monte de besteira o tempo todo. Porém, a mudança, o peso que ele dá nas decisões entre os poderosos, meu Deus do céu, assim, foi o fim da loucura, sabe? ESG, DI, tanta coisa que está sendo trocada aí que fica meio maluca. Meu adendo era só o seguinte, eu tinha falado várias vezes, a gente tá falando aqui do SUS, já que a gente tá falando do Trump, que a ONU foi fundada por um stalinista. Eu já falei isso mais de uma vez, eu acabo nunca citando, dessa vez vou ser esperto aqui. Peguei o nome dele, é que ele se chama Maximin Litvinov,
e como é difícil pronunciar, eu sempre tenho que, assim, não vou, enquanto eu tiver colinha lá com o nome dele na minha frente, eu acabo não pronunciando o nome, né? Mas é o Maximin Litvinov, para quem ele foi o diplomata, né, encarregado ali de ser o diplomata da União Soviética nos Estados Unidos, e ele que puxou a União Soviética junto com outros stalinistas para implantar o stalinismo, já que ninguém gostava de falar russo nem esquerda mundial. É isso aí. São os erros da Rússia, né, Flávio? É, Ser espalhados exatamente. pelo mundo.